Olá, alunos do sexto ano. No livro de atividade de vocês, na página 3, tem alguns mapas mentais que são bem interessantes, que é importante que vocês revejam, leiam esses mapas mentais, né? Na página 3. Logo no início da página 3, tem falando sobre hipóteses. As hipóteses a gente já explicou no primeiro bimestre e disse qual o conceito de hipótese, né? Que são respostas provisórias a uma determinada situação, problema, a um questionamento, uma pergunta, né? Então ele fala da relação da hipótese e a sua relação com a imaginação. Então, nesse mapa mental, ele diz assim que um dos modos pelo qual a imaginação pode contribuir para o conhecimento da realidade são a elaboração das hipóteses, no caso. Para a gente conhecer a nossa realidade, os problemas que a gente vive, as situações problemas, eu posso me utilizar das hipóteses para tentar descobrir uma resposta, no caso, para aquela situação. Então, logo na sequência, tem situação problema, que está em vermelho, aí criação de hipóteses, como resposta provisória a essa situação problema, que é um questionamento, né? Na sequência, tem a verificação dessas hipóteses, para ver se elas são verdadeiras ou falsas, né? Aí na sequência, as hipóteses são verdadeiras, então a gente vai ver se são verdadeiras. Se são verdadeiras, se sim, então a situação problema está resolvida. Então nosso problema, nosso questionamento está resolvido. Se não, então a gente tem que reformular essas hipóteses, criar novas hipóteses e tentar testá-las para ver se aquela realidade está de fato correta, né? Então é isso. As hipóteses são respostas provisórias a um determinado problema, situação problema, algum questionamento que eu faça sobre minha realidade, ou até mesmo na questão de um trabalho, né, de pesquisa. A ciência se utiliza dessa metodologia que veio da filosofia para poder formular conhecimento. Só que esse conhecimento não fica só apenas na questão da razão, né? Do exercício da razão. A ciência se utiliza de mecanismos tecnológicos para a aferição dos dados obtidos, para atestar se esses dados são verdadeiros. Então não fica só na parte da questão da razão, do debate de ideias, no caso. A ciência já é mais, ela tem que ser ela busca verificar se uma situação de fato é verdadeira através da aferição dos dados e da sua interpretação. E aqui logo na sequência também fala sobre os sonhos. Aí tem o mapa mental, tem um rapaz trabalhando e pensando nas suas férias, né? Tem um balãozinho. Vou mostrar aqui. Tem um rapaz pensando aqui. Vocês abram o livro de atividades na página 3 que vai dar melhor para enxergar, viu? Que aqui não tem como eu mostrar, mas dá para vocês seguirem pelo livro de atividades. Na página 3 tem um rapaz pensando nas suas férias, né? Trabalhando, pensando nas suas férias. Então há o desejo. Na sequência do mapa mental tem ação e realização. A realização é o que ele estava desejando. Nesse meio termo, entre tem o desejo, tem a setinha com desejo, no meio ação e do outro lado realização. Abaixo tem uma seta puxando da ação. Então, para você tentar conseguir o objetivo de conseguir concretizar o seu desejo, então tem que haver o planejamento, ou seja, o planejar, o escolher, o decidir e ter oportunidade. A gente pode até fazer um link com sociologia. Lembra da ação social? A ação social, ela só é o que o ser humano tenta fazer, o que o ser humano pensa. Só é ação social quando ele coloca em prática e expressa no meio social. Então, a partir do momento que uma pessoa planeja, ela decide. Então, lembre dos verbos no infinitivo, né, que são terminados em R. São os objetivos. Então, toda ação social, racional, com relação aos fins, é mediada pelos objetivos, pelas metas. Então, eu vou planejar, eu vou decidir
e vou tentar colocar em prática o que eu estou planejando, né? Então, lembra da ação social, né? Então, o ato de planejar é uma ação social. Então, quando eu planejo algo, é para eu conseguir aquela realização, aquele objetivo. Se eu estudo para passar numa prova, eu estou fazendo, eu estou realizando uma ação social, a relação social racional com relação aos fins. Então, a gente pode até fazer um link de filosofia com sociologia, o conteúdo. Olha como é interessante. E agora, posteriormente, na página 5, que foi a última atividade que a gente debateu, né? No livro de atividades, que a gente está trabalhando ele, eu passei a atividade número 3, 4 e 5 para serem respondidas. Eu vou trazer aqui, explicar aqui o gabarito de vocês, para vocês poderem ter uma ideia, no caso, se está correto ou não o que você respondeu. Então lembra que tinha os cones, a visão de frente, né, dos cones, cada cone com suas cores, e abaixo tem a visão de cima. Então a gente tem que fazer a relação. E o que é essa relação? A gente estabelece critérios. A gente vai se basear nas cores dos cones e vai ver se essas cores na sequência aqui tá correspondente. E a gente vai fazer a ligação para ver o que está correto. Então, o gabarito da questão 3 é esse. O primeiro cone, a primeira pilha de argolas, vai ligar com a segunda visão de cima, né? Então ele vai se ligar aqui, ó. O primeiro se liga com o segundo. O segundo cone se liga com o último cone da visão de cima. O terceiro cone se liga com o terceiro mesmo. E o último cone da visão de frente, no caso, o último cone da visão de frente se liga com o primeiro. Então, ó, pessoal, o primeiro vai se ligar com o segundo vai se ligar com o último, o terceiro vai se ligar com o terceiro e o quarto vai se ligar com o primeiro. Então, essa era a resposta. Na sequência, tem um gabarito dos bichinhos que era para fazer a relação, né? Eu acho que parece um camelo, né? É um camelo, um cachorro, um gato e um pato, né? Então a gente vai fazer a ligação correspondente da questão da sombra com a posição das mãos, para ver qual sombra corresponde à posição das mãos, né? Então, a primeira sombra vai se ligar com a terceira mão. A segunda sombra vai se ligar com a última mão. A terceira sombra vai se ligar com a primeira posição de mãos. A primeira posição de mãos. E a última vai se ligar com a segunda. Essa aqui era bem simples, né, essa atividade, para fazer essa relação. E a questão 5, da A a D, era pessoal. Então, eu expliquei mais ou menos o que era para fazer. Não precisa ter correção no sentido que essa atividade ela é pessoal. Eu vou traçar só mais ou menos o que a gente espera da questão, né? A questão A, na página 5, organize uma lista de coisas de acordo com os critérios a seguir. Se preferir, você pode desenhá-las. Então, você pode desenhar coisas reais que você pode tocar. O que é que eu posso tocar? Então, eu posso desenhar uma cadeira, uma mesa, um lápis, um livro, ou escrever o nome, né? Então, era bem simples isso. Era a critério de vocês escolher essas coisas concretas para serem descritas aqui. Na letra B, tudo que imaginamos pode ser tocado. Tudo que imaginamos pode ser tocado. E por quê? Aí você vai explicar. Se fosse eu respondendo, eu colocaria assim. Tudo que imaginamos pode ser tocado. Aí eu coloco depende. Tem coisas que existem,
por exemplo, animais como a lagarta, que tem pelo, que tem animais que são peçonhentos que eu não posso tocar. Por exemplo, eu não posso tocar numa caravela, por exemplo, ou numa água-viva, que ela tem os tentáculos que tem microespinhos que podem me ferir. Então, ela existe, ela é um ser que existe, só que eu não posso tocá-la. Então, eu estou dizendo já o porquê, explicando. Então, tem coisas que existem, mas não podem ser tocadas. Aí a questão C. Tudo que é real pode ser tocado. Meio que já respondi, né, também. Desculpem. Tudo que imaginamos pode ser tocado? Depende. Depende. Eu fiz confusão. Eu respondi a C na B, viu, pessoal? Desculpem. Vou responder de novo a letra B. Tudo que imaginamos pode ser tocado? Tudo que eu imagino pode ser tocado? Aí você vai dizer. Depende. Se ele tiver um corpo físico, se for algo que eu imagino, mas que existe de fato, como uma cadeira e uma mesa, então a resposta é sim. Então era uma das respostas. A letra C foi o que eu respondi antes. Eu acabei invertendo a posição das letras, né? Tudo que é real pode ser tocado. Aí eu posso colocar, depende. Como os animais peçonhentos, né? Que eu não posso tocar porque ele tem veneno, eles são perigosos. Então eu tenho que ter cuidado. Letra D. Se não podemos tocar em alguma coisa, ela é real ou imaginária? Por quê? Se não podemos tocar em alguma coisa, ela é real ou imaginária? Se eu não posso tocar em algo, será que ela é real ou imaginária? Então, fica a critério de vocês. Eu posso dizer, por exemplo, se eu não posso tocar em um monstro, é porque ele não existe. De fato, né? Só existe na minha imaginação. Então, você vai explicar. Então, essa resposta é pessoal. É bem simples. E para a próxima semana, vocês podem... Vou dizer assim para vocês. Vocês podem responder a toda atividade que eu passar num prazo de 7 dias. Então, a partir de hoje, eu vou passar uma nova atividade, no caso, da página 6, que é a questão 7. Leia o texto a seguir, né? Tem um texto logo abaixo, né? A questão 7 até a questão 8, letra B, viu? Da página 6 e 7, viu? Então, a atividade da página 6 e 7, começando da questão 7 até a questão 8, A e B. Então, vocês têm um prazo, contando dessa quarta até a próxima quarta, 7 dias. Então, já fica respondido se alguém tiver dúvida com relação ao prazo. Vocês podem responder a partir de hoje até a quarta que vem e me enviar por e-mail. Caso alguém ache que tá necessitando reforçar um pouco mais a nota, né? Porque a gente está só debatendo um pouco mais o conteúdo do segundo bimestre, já foi todo dado o conteúdo do segundo bimestre. Desculpem a confusão da letra B com a letra C, viu? Que eu acabei respondendo logo no começo, respondendo o questionamento da letra C na B. Mas eu fiz a correção, viu? Então é isso. Essas questões, tirando a questão que a gente respondeu, 3 e 4, que tem um gabarito, né? Tirando a 3 e 4, a 5 das 5 a 6, a atividade é pessoal. Então a resposta fica a critério de vocês. Essa resposta que eu respondi, esses questionamentos que eu debati aqui, são apenas uma forma de orientar um pouco mais a resposta de vocês. Mas a resposta é pessoal, não tem uma correção específica. Vai do critério de vocês, da argumentação de vocês. Então não existe certo nem errado. Basta você argumentar coerentemente. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.